boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ministro relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal afirma que a família dele tem sofrido ameaças. Governo federal libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para intervenção no Rio de Janeiro. Os detalhes você confere com a gente desses temas e tem muito mais aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Eu já começo o noticiário falando a respeito desta declaração do ministro Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Essa informação foi revelada agora há pouco, porque o ministro concedeu uma entrevista coletiva à TV Globo News, ao jornalista Roberto Dávila, e nesta entrevista ele falou sobre situações em que a família dele tem sofrido ameaças. Há uma expectativa, inclusive, de que o Supremo Tribunal Federal divulgue uma nota em relação a este assunto daqui a pouquinho. Agora, em relação a essas declarações que ele deu nessa entrevista a Roberto Dávila, o ministro Edson Fachin disse que a família tem recebido ameaças, que está preocupado com isso, a ponto de ter pedido providências à presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, e à Polícia Federal. Ele disse o seguinte: uma das preocupações que tenho não é só com o julgamento, mas também com segurança de membros da minha família. Tenho tratado desse tema e de ameaças que têm sido dirigidas a membros da minha família. Foi a declaração precisa do ministro. Ele não especificou de quem ou de onde vêm essas ameaças, nem as relacionou a algum fato concreto. Segundo Edson Fachin, ainda nesta entrevista à Globo News, algumas providências que ele solicitou à presidente APF por intermédio da delegada que trabalha no tribunal já estão sendo adotadas. Ele disse que nem todos foram nem todos os instrumentos foram agilizados, mas que efetivamente ele anda preocupado com isso e esperando que não troque a fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema. Ao longo do programa, se houver essa manifestação que é esperada do Supremo Tribunal Federal, você confere com a gente aqui nos Corredores do Poder. Hoje a gente também vai trazer outras informações a respeito da Operação Lava Jato, que teve algumas decisões, e a gente também vai trazer aqui detalhes de uma entrevista que o relator da Operação Lava Jato em Curitiba, o juiz Sérgio Moro, concedeu ontem à noite à TV Cultura no programa Roda Viva. Sérgio Moro falou pela primeira vez ao vivo. Nesses 4 anos de Lava Jato, ele já havia concedido algumas coletivas, mas ontem ele concedeu essa mais longa, de 2 horas, num programa ao vivo. Foi a primeira vez que ele concedeu essa entrevista coletiva ao vivo. Então você vai conferir também alguns detalhes sobre isso e sobre julgamentos da Operação Lava Jato hoje. Mas a gente começa a falar de segurança, daqui a pouquinho a gente volta de novo para essa área do Poder Judiciário. A gente fala sobre segurança a respeito da liberação de recursos. O governo confirmou hoje, adotou medida para a liberação de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a intervenção no Rio de Janeiro. Quem vai trazer os detalhes para a gente a respeito dessa liberação dos recursos e também sobre as outras medidas da intervenção federal no Rio é Maurício de Almeida. Boa noite, Maurício. Olá, Rosiane, boa noite. Hoje o presidente Michel Temer anunciou numa rede social que tinha assinado a medida provisória liberando 1 bilhão e 200 milhões de reais para a segurança aqui no Rio de Janeiro. Ele disse que vai vencer a batalha contra o crime organizado aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa medida provisória vai ser encaminhada para o Congresso, mas assim que o presidente assina e encaminha a medida provisória para o Congresso, o dinheiro é liberado mesmo antes da medida provisória ser ou não aprovada. Ou seja, a partir de amanhã, esse dinheiro já vai ser liberado aqui para o Rio de Janeiro. E hoje aconteceram várias ações da intervenção federal no Rio de Janeiro. A maior delas foi no Complexo do Lins. Aliás, a maior operação realizada desde o início da intervenção federal no estado. Foram cerca de 4 mil homens que ocuparam o Complexo do Lins, que é considerado um ponto estratégico, já que o local funciona como uma espécie de esconderijo para traficantes e ladrões de cargas. 14 pessoas foram presas. Os militares também apreenderam
armas e drogas no Complexo Lins. E hoje também continuaram as inspeções que estão sendo realizadas em batalhões da Polícia Militar aqui do estado. Outros 3 batalhões foram vistoriados. O objetivo dessas inspeções é checar as condições de trabalho da polícia, identificar o que pode ser feito para melhorar o trabalho dos policiais. Mas também teve uma grande varredura realizada no presídio de Bangu 3, já que uma denúncia que surgiu no fim da semana identificou que o local funcionava também como uma espécie de escritório do crime organizado, já que traficantes, mesmo atrás das grades, estariam dando ordens para que criminosos aqui do lado de fora agissem de acordo com as determinações dos líderes que estão presos, já que no presídio de Bangu 3 ficam os líderes do Comando Vermelho que não foram transferidos para outros estados. Por isso foi realizado um grande pente fino em busca de armas, drogas e telefones celulares no presídio de Bangu 3. O Comando Militar do Leste ainda não divulgou um balanço desta operação. E o secretário de Administração Penitenciária diz que pretende realizar esse pente fino nas 50 unidades prisionais do estado aqui do Rio de Janeiro. E também informou que vai nomear um delegado da Polícia Federal para ser o novo corregedor da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele confirmou que tem carta branca do general Braga Neto, que é o interventor para acabar com a corrupção no sistema penitenciário aqui do Rio de Janeiro. E uma outra novidade da intervenção hoje foi a volta dos policiais do Exército para a rua. Os militares voltaram a fazer o patrulhamento ostensivo nas ruas do Rio, ao lado da Polícia Militar. Isso não acontecia desde aquele grande esquema de segurança que foi montado para os Jogos Olímpicos em 2016. Agora, segundo o interventor general Braga Neto, os militares vão permanecer nas ruas fazendo patrulhamento diário até o fim da intervenção, que deve acontecer no fim de dezembro. Essa notícia da volta dos militares para as ruas foi bem recebida pela população, que está sentindo uma maior sensação de segurança. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outro assunto. Eu sigo falando sobre a questão da segurança pública, porque os casos de violência foram registrados no Ceará e a gente falou ontem sobre os ataques. Temos manifestação política sobre isso, portanto, uma instância de poder, que é o governador do Ceará, e também casos de violência na região do Amazonas, porque a Polícia Federal fez, inclusive, operação para prender pessoas ali suspeitas de participarem de ataques no estado. Quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, na Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para desarticular um grupo criminoso que teria incendiado e destruído bens públicos do IBAMA, do ICMBio e do INCRA em Manaus. Os ataques ao patrimônio público ocorreram em outubro do ano passado e seriam uma represália à operação anterior, coordenada pela Superintendência do IBAMA no Amazonas. De acordo com a Polícia Federal, durante as investigações foram identificados garimpeiros e políticos que possivelmente incentivaram os ataques. Os danos causados aos bens públicos foram de mais de R$1 milhão. E no Ceará, após a série de ataques no fim de semana, o governador do estado, Camilo Santana, determinou o reforço do efetivo nas ruas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o pagamento de horas extras aos policiais militares de folga foi autorizado e 1.680 profissionais de segurança devem trabalhar diariamente durante o feriado da Semana Santa. Ontem, em um pronunciamento veiculado nas redes sociais, o governador chamou os ataques a prédios públicos de atos terroristas. A Polícia Civil do Ceará ainda investiga as ações que ocorreram em Fortaleza, Sobral e Cascavel. 6 pessoas foram presas e um dos mandantes identificado. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente volta a conversar também daqui a pouco. E agora eu converso com Daniele Popov, que hoje, além de trazer um noticiário aqui exclusivo do nosso programa, Nos Corredores do Poder, ela também traz destaques da Agência Brasil. E aí sim, já traz destaques, inclusive, do Poder Judiciário, decisões do STF. O que é que você nos conta, Dani? Boa noite. Oi, Rosiane, isso mesmo. Boa noite a todos. O deputado estadual Jorge Pisciani vai para casa. A prisão domiciliar foi concedida hoje pela segunda turma do STF. O presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi preso em novembro na Operação Cadeia Velha. Ele é suspeito de receber propina para favorecer a construtora Odebrecht e a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, a FETranspor. Para a maioria dos ministros,
As condições de saúde de Pisciani permitem que ele fique preso em casa. Ele teve um câncer e um laudo médico aponta que existe risco de infecção generalizada na cadeia. A gente segue falando de justiça porque a segunda turma do STF rejeitou a denúncia do MPF contra o senador Romero Jucá na Operação Zelotes. No inquérito, Jucá era acusado de receber mais de R$1 milhão em propina do empresário Jorge Gerdau por meio de doações eleitorais nas campanhas de 2010 e 2014. Em contrapartida, o senador teria que defender interesses do Grupo Gerdau no Congresso Nacional. A segunda turma do STF entendeu que não há indícios suficientes para ligar o recebimento de doação com venda de medida provisória e que a acusação do MPF é frágil. Ainda falando de Supremo, o ministro Dias Toffoli concedeu hoje uma liminar em que permite ao ex-senador Demóstenes Torres concorrer ao Senado nas eleições deste ano. Demóstenes foi cassado em outubro de 2012 pelo plenário do Senado sob a acusação de ter se colocado a serviço da organização criminosa supostamente comandada pelo empresário Carlos Cachoeira, conforme apontavam as investigações da Polícia Federal na Operação Monte Carlo. O ex-senador pedia que fosse restituído seu mandato, mas Toffoli não considerou plausível a volta dele ao cargo. Rosiane. Ô, Dani, você tem informações também a respeito das declarações que o juiz Sérgio Moro deu ontem na entrevista que ele concedeu no programa Roda Viva da TV Cultura. Um dos temas sobre os quais ele foi abordado foi a respeito dessa polêmica em torno da prisão em segunda instância. O que é que disse o juiz Sérgio Moro sobre isso? Tema que dominou praticamente quase toda a entrevista, né, Rosiane? O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, falou por quase 2 horas a jornalistas convidados pelo programa. Ele foi questionado sobre vários temas, mas principalmente sobre a Operação Lava Jato. Sobre a execução de penas na segunda instância, tendo como exemplo a possível prisão do ex-presidente Lula, já condenado a mais de 12 anos de prisão, Moro afirmou que seria ótimo esperar o julgamento final. No entanto, isso poderia acarretar em impunidade, tendo em vista os prazos de prescrição, de apresentação de recursos, que costumam ser muito bem explorados por criminosos poderosos, política e economicamente. Vamos ouvi-lo. Seria ótimo esperar o julgamento final. Mas aliado a essa exigência de esperar o julgamento final, com o nosso sistema processual, que ele é extremamente generoso em relação a recursos, isso na prática acaba representando um desastre para a efetividade do processo penal. Lembrando, que ontem a 8ª turma do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, rejeitou por unanimidade o recurso apresentado pela defesa de Lula na tentativa de reverter sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro naquele caso do triplex no Guarujá, em São Paulo. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Olha, em relação a essa questão da segunda instância, a gente sempre lembra o Supremo Tribunal Federal, reforçando, tem decisão de 2016 que autoriza a prisão após a condenação em segunda instância, quando julgados os recursos. Mas tem esse habeas corpus do ex-presidente Lula, que está lá no Supremo, e também ações que pedem uma revisão desse entendimento no Supremo Tribunal Federal, ações que ainda não foram colocadas em pauta. E neste exato momento, da mesma forma que você conferiu em primeira mão com a gente aqui, na semana passada, que o líder do PPS, o deputado Alex Manente, iria protocolar uma proposta de emenda constitucional para colocar claro ali no texto da Constituição que sim, após condenação em segunda instância, há sim essa prisão a ser cumprida, já a pena a ser cumprida. Ele acabou de protocolar, está aqui ao meu lado, deputado, chegou aqui realmente correndo no horário do nosso jornal. Obrigada por vir até aqui conversar com a gente. Eram necessárias 171 assinaturas para poder protocolar essa PEC. Quantas assinaturas vocês conseguiram? Em torno de 190, obviamente será confirmada essas 190 assinaturas, mas muito próximo disso. O que nos deixou muito animado, porque foi rápido, mais rápido do que imaginávamos, porque se imaginava uma certa resistência aqui na casa, mas de ontem à tarde até agora, 24 horas, nós conseguimos coletar assinaturas necessárias para tramitar a PEC 410,
que foi o número já dado à nossa PEC. E aí, para deixar bem claro, o que é que essa PEC coloca ali, essa alteração no texto constitucional que garantiria que não teria mais essa polêmica em relação a pode ou não pode prender na segunda instância? Na verdade, nós vivemos no Brasil uma questão constitucional que é a presunção da inocência, que o Supremo, vez por outra, modifica o seu entendimento do cumprimento de pena esgotados os recursos na segunda instância. Nós, com essa PEC, queremos constitucionalizar este tema para poder, esgotados os recursos na segunda instância, o cumprimento de pena ocorrer. E aí a pessoa, obviamente, tem o direito dos recursos na última instância, mas recorre já com a prisão ou com o cumprimento de pena sendo executado. Apenas 1% dessas medidas são modificadas na última instância. Quando você tem decisão colegiada, dificilmente você tem erro, a não ser um erro de rito processual. Então nós acreditamos que as pessoas terão punibilidade, que é uma sensação que as pessoas precisam ter no nosso país, e conseguiremos também dar a condição de que a pessoa condenada pode pagar sua pena e não postergue até a sua prescrição. Só mais uma informação, rapidinho, deputado, em relação à tramitação aqui na casa. A PEC depende de 2 votações, quer dizer, votação em 2 turnos, sem mudança, depois na outra casa também sem alteração em mais 2 turnos. É um ano eleitoral que se imagina um calendário muito apertado aqui no Congresso. O senhor vê, de fato, alguma viabilidade de votar isso ainda este ano? Olha, nós vamos trabalhar para poder todo o trâmite da PEC, porque é uma PEC polêmica, ela não é rápida, nenhuma PEC é rápida, ela tem todo o seu rito a ser cumprido dentro da questão legislativa, muito provavelmente terá comissão especial. O que nós queremos é deixá-la pronta para votação assim que acabar o processo de intervenção, até porque votação não pode ocorrer com a intervenção. Mas se nós não iniciarmos hoje, não teremos essa PEC. E esse trâmite ocorre no momento em que a opinião pública pode participar, porque nós temos o caso evidenciado no país pelo ex-presidente Lula, que dará condições das pessoas entenderem o que significa esse processo e ajudarem na construção desse rito do trâmite e deixar pronto para votação assim que esgotar a intervenção no Brasil. Muito obrigada, deputado Alex Manente, líder do PPS aqui na Câmara dos Deputados. A gente segue no noticiário, agora vamos conferir qual é o destaque de Vanessa Casalino na redação da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O Ministério Público Federal denunciou 3 ex-agentes da ditadura pelo desaparecimento do militante político Ailton Adalberto Mortati em 1971. O sequestro é considerado um crime permanente porque os restos mortais dele nunca foram encontrados. Foram denunciados o policial Walter Lang, o delegado Cirino Francisco de Paula Filho e o investigador Dirceu Gravina. Eles estavam a serviço do Departamento de Operações de Informações do 2º Exército aqui na capital. O departamento, segundo o Ministério Público Federal, é considerado um dos centros de perseguição política, tortura e morte mais ativos da ditadura. Ailton Mortati era uma das lideranças do Movimento de Libertação Popular, grupo dissidente da ALN, Aliança Libertadora Nacional. Ele foi abordado em 1971, perto de casa, na zona leste da cidade. Foi preso, torturado e nunca mais encontrado, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. No próximo bloco a gente volta a conversar, porque eu sei que você tem muitas outras informações de poder. É daqui a pouquinho, eu volto já.